se esse menino tivesse nascido, uma hora dessa, estava lá nos Estados Unidos ganhando dinheiro. Às vezes a mãe deixa escapar, ama, mas se esse menino tivesse nascido no tempo que ele nasceu, eu estava com a minha faculdade feita. Tem muita gente que não fez parte do planejamento familiar. Veio cedo demais. O casal acabou de casar. Aí ele fala assim, eu quero curtir meu casamento. Tem muito disso, né? Não, não vamos menino agora não. Curte o casamento primeiro. Aí, pum, primeiro mês de casar, veio o presentão de Deus. Tem gente que estava fora do planejamento, já tinha 8 irmãos, e a mãe falou que não ia engravidar mais, que não tinha jeito, não tinha como, não tinha onde pôr beliche dentro de casa. E o menino aparece. Ô, glória! Muita gente se sente que não estava no plano da família. Isso traz uma carga muito pesada. Desde o nascimento. Uma carga muito pesada. Tem algumas pessoas que não tiveram esse problema, Júlio. Tiveram muito desse problema. Mas parece que a ficha dele não caiu, sabe? Anda junto com os outros, come junto com os outros. Se ninguém comer, ele morre de fome. Porque só come se as outras pessoas comerem. Anda para a rua igual o zumbi. Não sabe o que está fazendo. Respira por obrigação. Porque senão nem respirar, vai. Cadê fulano? Morreu. Morreu? Morreu de quê? Esqueceu de respirar. Nem imagina os planos que Deus tem para a vida dele. Não faz ideia. Pergunta aí, meu irmão, qual é o seu ministério? E aí, vamos participar do louvor? Vamos para o evangelismo? Vamos fazer alguma coisa para Deus? Ainda não entendeu o propósito que Deus tem para a vida dele. Fica boiando a deriva, perdido no mar. E vai aonde a onda leva. Esse tipo de pessoa tem que parar de devagar sem rumo. Sem rumo definido, sabe? Sem perspectiva. Sem foco, sem alvo. Nós temos que nos colocar à disposição de Deus para ser enviado como uma carta. Entenda uma coisa: carta sem endereço não é carta, é bilhete. Porque o bilhete você faz e deixa onde você fez para outra pessoa vir até ele para ler. Carta não, carta tem endereço. E hoje, Deus vai endereçar você. Deus vai te dar um endereço hoje. Se alguém aqui se encaixou num desses exemplos, ou em vários outros, ou não encaixou em exemplo nenhum, mas veio para ouvir, Deus vai falar com você hoje. Sabe por quê? Porque Ele sempre tem um plano. Ele sempre tem um plano. Você, meu irmão, você sempre fez parte do plano de Deus. Deus sonhou com você. Ainda que sua família não tivesse sonhado, ainda que sua família não tivesse planejado, ainda que você apareceu de repente, você não nasceu à toa. Deus sonhou com você. Você, meu irmão, é uma carta que Deus escreveu com o próprio punho. Cabelos castanhos, olhos
vezes, 1,85 m, 90 e poucos quilos e por aí vai. Deus sonhou com você. Você é uma carta enviada por Deus para esse mundo. É uma carta enviada para a sua família, é uma carta enviada para o seu trabalho, para a sua faculdade, para a sua igreja. Ainda que olha que coisa mais louca. Ainda que ninguém quisesse te receber, mesmo assim, Deus te enviou. Porque Ele tem um plano na sua vida. Ainda que você consiga chegar num ambiente completamente inóspito, ninguém te quer, mas Deus vai te usar lá. Deus vai te fazer lá. Ele já te escreveu lá. Você é uma carta que Deus enviou para estar aqui hoje. Antes de qualquer coisa, meu irmão, você tem que entender uma coisa essencial para a vida do crente. Não queira estar no lugar de ninguém. Você não precisa ocupar o lugar de ninguém. Fique aonde Ele te escreveu. Permaneça aonde Ele te enviou. Porque eu e você somos cartas de Deus. O apóstolo Paulo disse que nós deveríamos ser como cartas possíveis de ler, possíveis de serem lidas. O mundo precisa conhecer o único santo que morreu, ressuscitou, subiu aos céus e vai voltar para buscar a sua igreja. O mundo, ele tem que conseguir ler em nós o Evangelho de Cristo. Que tipo de carta é você? O que as pessoas têm lido em você? Você é legível? Ou você explica o leito de médico? O que está escrito em você? Homem e mulher de Deus, abençoado, persistente, forte, longânimo, bondoso, uma pessoa justa, honesta, sincera, guerreira. Será que sua carta está escrito raivoso, odioso, mentiroso, enganador, falso? O que está escrito na sua carta? Devemos ser cartas escritas por Deus e seladas pelo Espírito Santo, escritas pelo Senhor, coladas com Ele e seladas pelo Espírito. É assim que nós devemos ser. Se você foi escrito por Deus e é selado pelo Espírito Santo, você é cheio de vida, você é cheio de graça, misericórdia, poder. Mas se você percebe que mesmo tendo Jesus, você não consegue permitir que as pessoas te leiam, alguma coisa está errada. E é preciso consertar. As pessoas têm que olhar em nós e ver as mesmas palavras escritas na Bíblia, escritas em nossa carta. As mesmas palavras escritas por Ele, para Ele, com Ele. Jesus, ele tem que ser conhecido por nós através das nossas atitudes, os nossos exemplos, os nossos testemunhos, as nossas palavras,
as nossas pregações, as nossas evangelizações. Jesus tem que ser reconhecido em nós como novas criaturas de caráter, unção, poder, fidelidade, bondade, misericórdia. Toda carta tem um destino, um alvo, um destinatário. Encontre o seu, meu irmão. Encontre o seu alvo. Para que e por que você foi escrito? Quando se desvia uma carta, ela pode chegar na pessoa errada, na hora errada, com a mensagem errada e produzir o efeito errado. Uma carta sem rumo, uma carta desviada, ela pode parar no lixo. Pode ser lida por quem não era para ler. E às vezes ela não tem nem como voltar para o correio. Quando nós mandamos uma carta e chega no endereço errado, que o carteiro vê, ele manda de volta. Mas se você não está na mão do carteiro, quem vai te mandar de volta? Paulo disse que essa carta ela deve ser lida por todos os homens lá no mundo. Uma carta pública, aberta, conhecida por todos os homens. Você deve ser uma carta aberta, meu querido. Uma carta cheia de graça, cheia de poder, cheia de unção, sabedoria, força, garra, determinação, justiça. Foi assim que ele descreveu. E é assim que você deve ser. Temos que dar um bom testemunho daquilo que cremos, vivemos e temos dentro de nós. Porque esse conteúdo, ele foi escrito, não foi com tinta, foi pelo Espírito Santo de Deus. E essa carne é você. Há quanto tempo você não escreve uma carta? Uma carta para alguém? Minha infância foi marcada por cartas. Uma tia que mora lá em Vitória, minha mãe sempre morou aqui em Contagem, e no tempo das vacas magras nós não tínhamos telefone em casa, e elas se falavam por cartas, 2, 3, 4, 5 folhas de carta, e elas trocavam experiências através dessa carta, falavam que estavam com saudade, chamava para visitar, falava do Valdeci, meu primo, do Wagner, do Manelli. Minha mãe falava de mim, do meu irmão, do meu pai. Há quanto tempo você não escreve uma carta com seu próprio punho? Há quanto tempo você não escreve uma carta para Deus falando das suas coisas? Com esse avanço tecnológico, com toda essa tecnologia, olha só a pastora Glenda do outro lado do mundo mandando foto para nós. Nós esquecemos as cartas. E o pior, esquecemos de escrever cartas para Deus. Hoje em dia é Facebook e Zap. Talvez um e-mail de vez em quando. Tem gente trocando as bolas. Tem gente que está tão acostumado com o WhatsApp que se usar de maneira boa é bênção, que está mandando o WhatsApp para Deus. Não manda mais carta para Ele, não fala mais com Ele, não abre mais o coração para Ele.
pessoa partiu o trabalho. Fui. Manda um e-mail para Deus: Deus, estou precisando de um carro novo, amém. Daqui 2 semanas vai lá para olhar a resposta do e-mail. Infelizmente, muitas coisas de antigamente se perderam no costume, e eram coisas maravilhosas de se fazer. Sentar na porta de casa para ver o sol se pôr de tardezinho, conversar com alguém, ter um relacionamento sério, compromissado, honesto. Meu irmão, Deus está falando comigo primeiro para falar com vocês. Ele está tratando comigo primeiro. Mais tempo no WhatsApp do que com a Bíblia. Mais tempo no Facebook do que orando. Mais tempo trabalhando do que jejuando. As coisas estão se perdendo. Estão caindo em desuso. A gente não faz mais aquilo que a gente fazia antigamente. Reunir na casa dos irmãos para orar. Como era bom. Como eu queria voltar no tempo. Como eu queria voltar no tempo. Naquele dia que eu deixei os caminhos de Deus e parti. Como eu queria voltar no tempo e desfazer todo o mal que eu fiz para Deus, como eu queria, como eu queria. Como eu queria corrigir os meus erros. Como eu queria voltar lá atrás e desfazer tudo aquilo que eu fiz e entristecer o coração do meu Deus. Como eu queria voltar. Como eu queria. Fiquei 8 anos desviado. E pela misericórdia de Deus, eu não fui morto. Porque passei muitas vezes pela face da morte e Ele me livrou. E mesmo assim, eu não voltei para Ele. Por que tem que esperar as coisas ficarem impraticáveis, impossíveis para voltar? Por que esperar as coisas ficarem completamente perdidas, sem chance, sem resposta, sem alternativa para poder buscar? Por que esperar? Porque depois de bater em todas as portas que estão fechadas, você procurar a única porta que sempre teve aberta para você? Por que não procurar a porta aberta primeiro? Como eu queria voltar. Como eu queria. Mas Deus me deu uma promessa de vitória. Ele prometeu que iria me reescrever. E Ele pode reescrever você também. Aleluia. Ele prometeu que iria voltar para me buscar. Eu estou à espera dele, porque Ele promete e cumpre. Um Deus de justiça, um Deus de graça, de glória, poder, unção, maravilha. Esse é o Deus. Aleluia. É nisso que eu espero hoje. É nisso que eu espero. Que meu coração anela. Deus pode te reescrever e te reenviar, mas depende de você, não depende de mim. É tempo de fazer um concerto com o Senhor. Ele sempre te dá uma nova chance. Permitir que Deus reescreva a sua história e o nome dele seja glorificado por isso. Amém. Abra seu coração, confesse os seus pecados, se arrependa, volte. Ele é um Pai tão bom, o melhor Pai que qualquer um aqui pode ter.
Ele pode te transformar de novo numa carta legível, numa carta que todo mundo pode ler. Você pode se abrir, você pode se mostrar, onde não tem nada a temer, não tem nada a esconder. Eu fui reescrito por Deus. Você pode até virar para mim e falar assim: pastor, mas eu sou tão bonzinho, eu dou comida aos pobres, eu dou roupa no orfanato, eu conto historinha no hospital do câncer, eu sou tão bom. Eu acredito, meu irmão, que você realmente possa ser bom, mas se a sua carta não fala de Jesus, você é apenas uma carta em branco e nada mais. Qual a mensagem que uma carta em branco pode trazer? Qual a mensagem que uma carta em branco pode enviar? E mesmo aqueles que estão firmes, temos que passar, por vezes, por um processo de reavaliação. Quantas vezes a sua fé é questionada? Como você foi escrito? De mim ou com o Espírito Santo? Atualmente, existe uma forma de se contar um tempo. Quando o acontecimento é muito importante, nós colocamos uma sigla. O nascimento do meu rei foi tão significante, foi tão maravilhoso, foi tão tremendo, que a humanidade resolveu colocar um meio termo. Se nasceu antes de Cristo, AC. Se aconteceu depois de Cristo, DC. E essa mesma sigla vai ser aplicada a nós. Como você era, AC, e como você é, DC. Como você era